Então, na aula de hoje, nós vamos abordar um pouquinho sobre vias aéreas superiores. Tá? Então, esse é um corte sagital, que divide o lado esquerdo do lado direito, e nessa peça aqui, de modo específico, nós conseguimos ver o septo nasal, tá? Que é uma parede formada tanto por tecido cartilaginoso, ósseo, conjuntivo, que separa a cavidade nasal esquerda e da direita. Nessa segunda imagem, que é o que nós vamos trabalhar agora, esse septo nasal foi retirado. E uma vez retirado, nós conseguimos observar quais são as estruturas que compõem essa cavidade nasal. Então, aqui a região do orifício, né, da narina, nós podemos chamar de vestíbulo do nariz. Tá? Aqui nós temos a presença de pelos, por exemplo, que ajudam a filtrar grandes partículas e tornar esse ar um pouco mais limpo. E uma vez que ele adentra a cavidade nasal, ele vai passar por essas regiões que nós chamamos de conchas nasais. Então, eu tenho 3 conchas nasais: concha nasal superior e média, que elas vêm lá do osso etimoide, são acidentes ósseos do osso etimoide, e a concha nasal inferior, que é um osso à parte. Essas conchas nasais, elas aumentam a área de superfície da cavidade nasal e ajudam a reorganizar o fluxo aéreo. Além disso, ajuda, então, na umidificação, na filtragem e no aquecimento desse ar. Entre uma concha nasal e outra, eu tenho essa região aqui mais profunda, que nós chamamos de meato nasal. Então, eu também tenho 3 meatos nasais: meato nasal superior, médio e inferior. Esses meatos, eles não são só linhas, tá? Só sulcos. Eles são espaços que transmitem esse ar para outras regiões, como, por exemplo, para os seios. Aqui nós vemos 2 seios: o seio frontal e o seio esfenoidal. Os seios nada mais são do que aberturas dentro desses ossos para fazer o quê? Diminuir um pouco o peso dos ossos cranianos e ajudar aí na manutenção do equilíbrio, faz parte também do sistema vestibular. Há ainda as células etimoidais, que são outros seios que não dá para ver nesse corte, e no corte coronal nós ainda enxergamos os seios maxilares, tá? Então o ar ele entrou pelo vestíbulo, passou pelas conchas nasais e agora vai atingir essa porção posterior da cavidade nasal. Essa porção posterior é formada por um grupo muscular que nós chamamos de faringe. A faringe, ela não abrange só a cavidade nasal, mas também cavidade oral e uma porção um pouco mais inferior. Então, a faringe eu consigo dividir em 3 segmentos: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Voltando para a região de nasofaringe, nós temos aqui algumas estruturas. Primeiro, a abertura da tuba auditiva e ao redor dessa abertura eu tenho o toro tubário. O toro tubário, ele acaba isolando um pouco essa abertura. A abertura da tuba auditiva conecta sistema respiratório com o sistema auditivo, mantendo as pressões, né, do ar constantes na região ali do sistema auditivo, tá bom? Então, por exemplo, um paciente que tem aí um quadro gripal muito forte, ele pode apresentar algum sistema, alguma alteração, algum relato na audição também. Na região posterior da faringe, eu tenho aqui esse tecido imunológico, tá? Que nós vamos chamar de tonsilas faríngeas, que são um aglomerado de células que ajudam aí na proteção local desse sistema. Então, descendo aqui um pouquinho mais, passando pela região aqui da nasofaringe, nós chegamos à orofaringe. Não tem como nós isolarmos o sistema respiratório dessa parte superior do sistema digestivo. Por quê? Essa parte de comunicação entre os dois sistemas, que é a orofaringe, permite que o ar passe tanto para a região respiratória, como também para a região digestiva, assim como, em caso de algum acidente, né, uma broncoaspiração, esse alimento passe de modo indevido para a região do sistema respiratório, para as vias aéreas mais inferiores, o que não pode acontecer. Quem que limita, então, esse trâmite, né? Quem que impede que o alimento passe para a região da laringe? Nós temos aqui a epiglote, que é uma cartilagem. Então, durante a deglutição, a epiglote ela é rebaixada, a laringe acaba subindo e eu obstruo, fecho essa passagem. Então, a epiglote ela funciona como uma cancela. Então, uma vez que você engole, a epiglote fecha a laringe e o alimento ele é direcionado para a região do esôfago, que é posterior à região do sistema respiratório. Então, dando continuidade aqui,
a região de orofaringe, eu chego à porção de laringofaringe, que é exatamente essa região de transição. Tá? Então, o ar que nós respiramos passa por aqui e é direcionado para a região laríngea. A laringe é um órgão que está muito relacionado com a parte fonoaudióloga, com a projeção da voz. Mas tem uma outra peça que dá para ver um pouquinho melhor. Mas, de antemão, eu quero destacar que aqui nós temos a região da cartilagem tireoide, logo abaixo dela, cartilagem cricoide. E a cartilagem cricoide é quem faz, né, a transição entre laringe e traqueia, que é a primeira porção da via aérea inferior. Então, falando de laringe, essa peça, ela acaba mostrando melhor essa região, tá? O que nós conseguimos observar? Que antes mesmo de falar de laringe, nós precisamos citar o osso ióide. O osso ióide, ele é um osso que vai ajudar nessa sustentação da garganta e nos movimentos de deglutição. E ele tem uma característica importante, que ele não se articula com nenhum outro osso. Então, quem sustenta o osso ióide na posição adequada são outros ligamentos e músculos. Mas isso é assunto para um outro momento. Então, o que nós temos aqui na estrutura da laringe? Numa vista anterior, nós temos, então, a cartilagem tireoide, que é essa aqui bem ampla, e logo abaixo, a cartilagem cricoide. Como eu já falei, marca a transição entre laringe e traqueia. Unindo a cartilagem tireoide ao osso ióide, eu tenho aqui esse ligamento tireoióide. Tá? Então, o ligamento tireoióide comunica, estabiliza a cartilagem tireoide e o osso ióide. Da mesma forma, eu tenho um segundo ligamento aqui, ó, que vai estabilizar a cartilagem cricoidea com relação à cartilagem tireoide. E esse ligamento eu vou chamar de ligamento cricotiroidiano, assim como esse músculo. Tá? Então, esse músculo leva o mesmo nome de músculo cricotiroidiano. Tá? Então, aqui eu tenho a glândula tireoide e aqui numa vista posterior, nós conseguimos observar mais uma vez a epiglote, que, como eu falei, durante a deglutição ela se rebaixa, encontrando com essa porção da laringe, fechando, então, essa passagem do alimento para vias aéreas inferiores.